O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também por imagens, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, hein? Até 13h a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente, é bem legal a sua participação com os nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje para uma conversa bastante legal que vocês já vão saber. Roberto Nonato, jornalista, radialista, âncora de rádio e TV com a gente. Nonato, boa tarde, bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem, Mauro. Boa tarde. Obrigado pelo convite, a você e a todos aí da rádio. Estamos juntos aqui, iniciando mais uma semana. Obrigado pela presença. Também com a gente, Juliana Paiva, jornalista, também sócia-diretora da Radiodata, especialista em comunicação em áudio, planejamento estratégico e gestão de projetos de mídia. Tudo bem, Juliana? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, ouvintes? Obrigado, prazer participar. Obrigado aqui pela presença com a gente. Rubens Pali, radialista Rubens Pali. Fala, Binho, como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Mauro Friesman. Boa tarde para os ouvintes da 365, para todos os participantes de hoje. Boa tarde. Também com a gente, fechando aqui a nossa bancada, Renato Albuquerque, jornalista, radialista, âncora do programa Radar Paulista na Rádio Vibe Mundial. Renato, bem-vindo. Como estão as coisas por aí? Olá, Mauro. Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais nada. E um feliz dia aí a todos os profissionais que atuam com rádio, já que hoje é o dia do rádio, né? Então, um excelente dia a todos esses profissionais que levam informação para todos nós. Muito obrigado. É isso aí, essa é a razão da presença de todos aqui, Roberto Nonato, Juliana Paiva, Rubens Pali, Renato Albuquerque. Vamos falar sobre o Dia do Rádio, 25 de setembro. Aliás, quinta-feira agora foi o Dia do Radialista, dia 21, e hoje é o Dia do Veículo, o Dia do Rádio, né, que chegou ao Brasil pelas mãos de Roquete Pinto e foi ouvido pela primeira vez por aqui em 7 de setembro de 1922, foi durante a comemoração do centenário da independência. A transmissão de um discurso do então presidente Epitácio Pessoa marcou a estreia a partir do Corcovado, no Rio de Janeiro. O país ganhou a primeira emissora, na verdade, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, só 7 meses depois, em abril de 1923. Então, naquele momento, lá em 7 de setembro de 22, eu falei em estreia, claro, foi o momento inaugural ali, aquele momento viabilizado pelo Roquete Pinto, mas a primeira emissora chegou em abril de 1923. Aí o tempo passou, e ao longo de 101 anos de existência de rádio no Brasil, o veículo teve que se adaptar ao surgimento de outras formas de comunicação e também à renovação da tecnologia para se manter presente na vida dos brasileiros e contrariando aqueles que muitas vezes disseram que o rádio morreria. E hoje o rádio é ouvido por 90% da população brasileira, seja pelo dial, nos receptores comuns ou pelas plataformas digitais, ou seja, o rádio está mais vivo do que nunca e com seus ouvintes fiéis. Juliana Paiva, eu começo com você. Quem disse que o rádio ia morrer ao longo desses 101 anos de existência, mentiu, certo? Seu áudio fechado, Juliana. Vamos lá. Desculpa, vamos lá. Eu acho que, na verdade, não é que mentiu, né? Errou, né? Apostou numa ideia de que a internet ia engolir o rádio, enfim, que não teria mais espaço para o rádio. E, na verdade, a internet ela se mostrou mais um canal de transmissão para o rádio, né? O que a gente entrega?
a gente entrega conteúdo em áudio. A novidade é que agora a gente pode entregar pela internet, não só mais ao vivo, mas gravado em outros formatos, né? Então, quem apostou nessa morte, né, errou, porque no fim isso facilitou as rádios hoje. A 365, por exemplo, é um exemplo disso, né? Que é uma rádio digital, que tem uma audiência, que construiu todo um projeto de rádio, só que nos meios digitais. Então, realmente foi uma aposta errada. Você fala no termo errou, eu falei mentiu, claro, na brincadeira aqui, na força de expressão, né? O errou, porque assim, em 1950, antes de tudo isso, antes de internet, antes de mídias digitais, a gente teve a televisão, né? Quando a televisão chegou, se falou, agora o rádio acabou, porque a televisão era o rádio com imagem, né? Exatamente. É uma coisa natural das tecnologias, a gente imaginar que quando chega uma nova, outra vai morrer. Isso acontece, já aconteceu, inclusive, né, a gente saiu do vinil, foi para o CD, né, depois foi migrando até para as músicas nos formatos digitais. Então, o rádio, ele é resiliente historicamente, porque veio a TV, todo mundo falou que ele ia morrer e não morreu. Por que o rádio resiste a tudo isso? Eu acho que o fundamental que a gente tem que dizer assim, o rádio resiste a tudo isso porque a comunicação em áudio, ela é fundamental na vida das pessoas. E o rádio, ele está aí fazendo isso há 100 anos. E não muda muito para ele o fato de uma nova tecnologia, porque a gente não tem como se comunicar se não for através da imagem ou da fala, né, do áudio. Então, eu não vejo muito uma mudança assim drástica para o meio do ponto de vista de entrega com o digital, né? O que vai mudar talvez é os discursos, porque a gente tem um segundo problema que é de geração. As novas gerações que enxergam o rádio de um jeito diferente. Roberto Nonato, já são mais de 3 décadas de carreira aí para você, né? Quantas vezes você ouviu dizer que o rádio não sobreviveria diante de tantas mudanças? 1 zilhão de vezes. Eu estou com a Juliana. Eu acho que erraram, assim como já erraram outras vezes. Você bem destacou aí, quando chegou a televisão, também todo mundo dizia que o rádio poderia desaparecer ou iria desaparecer, e não foi o que nós vimos, né? O que a gente percebeu foi uma adaptação. Você tinha lá as novelas do rádio, que acabaram migrando para a televisão, e o rádio foi substituído por outras coisas. Por exemplo, a apresentação de programas de auditório, os novos artistas que eram lançados nos programas de rádio. Isso aconteceu muito na época da Jovem Guarda, principalmente. Posteriormente, esses programas também migraram para a televisão e o rádio foi reinventando a sua história nesse processo todo. Aí você tem a chegada do FM, que traz um som de mais qualidade no que diz respeito à recepção, talvez não de alcance, mas em termos de recepção a qualidade era bem melhor mesmo. E o rádio acaba se adaptando a tudo isso. Então, já ouvi várias vezes, respondendo objetivamente a tua pergunta, que o rádio iria acabar. Eu participei até em 1990, aliás, 1990 não, dos 90 anos do rádio no Brasil uma vez, de um programa exatamente sobre isso. E a discussão era essa: será que o rádio vai terminar? Ou seja, parece que é uma discussão interminável, e o rádio vai mostrando que ele mesmo, como veículo, está aí para ficar por muito tempo. E é o que a Juliana falou. A questão da linguagem é que a gente vai adaptando, né? Porque o público vai mudando. Se a nova geração não está acostumada a ouvir rádio naquele aparelho como nós fazíamos antigamente, eles ouvem rádio por outros jeitos. O que muda é um pouco o aparelho, a ferramenta. Mas eu acho que o fazer rádio, a comunicação radiofônica, ela sempre vai existir, porque todo mundo sempre precisa ali de uma companhia. E essa companhia, muitas vezes, é suprida pelo rádio, pela comunicação radiofônica aqui no Brasil, né? Sem contar que, muitas vezes, a gente fica na nossa própria bolha, achando que todo mundo tem acesso à internet de qualidade, todo mundo tem acesso a determinado tipo de programa, e esquece que o Brasil é tão grande que precisa de todas essas mídias juntas, né? Então, acho que quando a gente fala de que o rádio vai morrer, não, ele prova que ele consegue se reinventar e se atualizar qualquer que seja a mídia que esteja chegando.
Rubens Pali, porque o rádio sobrevive, enfrenta aí todas as adversidades, vamos tratar as adversidades como mudanças, né? E ganha e tem esse caráter de resiliente, né? Sim, é verdade, né? Primeiro, boa tarde para Juliana Paiva, Renato Albuquerque, Roberto Nonato, Mauro Friesman mais uma vez. É muito bom, porque o que estamos fazendo aqui, apesar da transmissão também via internet e através da AltV, por exemplo, que também é uma das pioneiras na abertura do estilo de comunicação dentro da web, né? E parabéns aos pioneiros que não tiveram medo, mas que não abandonaram os formatos tradicionais. O rádio é muito flexível, ele continua por um bom tempo, não importa se você está fazendo por qual tipo de transmissão, de qual onda que você está transmitindo, estas estão cada vez mais restritas. A presença do 5G, quando for efetivada no Brasil, vai melhorar para muita gente em relação à internet, mas o legal é que, em breve, por lei até, as regras determinam que os aparelhos celulares cada vez mais populares e até os mais simples alcançam as pessoas que têm menos recursos, mas que fazem desta ferramenta algo muito importante, porque a gente usa para tudo, né? Sem ser redundante, e o rádio é muito flexível. Ele já passou por todas essas etapas já mencionadas pelos companheiros desta tarde de bancada, e eu vejo como, e nós todos sabemos, que essa flexibilidade leva ele a todos os outros veículos. Ele sempre se utilizou dos outros veículos, né, de alguma forma, ou como fonte de informação, ou até como fonte eletrônica de entretenimento, informação e prestação de serviço. Isso vai continuar. Com a volta e a estabilização de muitos podcasts, isso alcançou gerações de pessoas com menos de 30 anos que, de alguma forma, diminuíram esse hábito de acompanhar o rádio, já que hoje é dia do rádio, a gente vai frisar em cima disso, mas aconteceu com os outros meios eletrônicos e com os outros meios de informação. O rádio vai alcançar outras pessoas também na medida dessa determinação de que no Brasil também os rádios possuam o FM já com a banda estendida, para que outras pessoas que não têm esse costume passem a ouvir o rádio também no seu celular. Renato Albuquerque, sua percepção sobre essa resiliência ou a flexibilidade do rádio para adaptação diante dos tempos, às novas mídias, às novas formas de comunicação e às novas tecnologias. Olha só, Mauro, se a gente pegar, por exemplo, o programa governamental, né, A Hora do Brasil, que é um programa de tantos e tantos anos, o rádio demonstra ali a importância dele. O governo não abriria mão, nunca vai abrir mão desse horário que ele tem, e as rádios são obrigadas, inclusive, a transmitir A Hora do Brasil, porque o governo sabe que o rádio tem um poder de penetração como nenhum outro veículo. Não existe um veículo como o rádio no Brasil e no mundo. O poder que o rádio tem, e eu sei muito bem, você sabe muito bem, as pessoas do Nonato, pessoas que trabalham com rádio, porque no meu programa, por exemplo, Radar Paulista, quantas ligações eu não recebi. Às vezes eu terminava meu programa, a pessoa me ligava lá, não sei da onde, do Cofundó, lá aqui da Zona Leste, Zona Sul. Pô, Renato, você comentou tal coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não sou uma pessoa que eu nunca ouvi, nunca vi na vida e nunca tive contato. Então, esse tipo de coisa é mágica. E essa magia do rádio, ela nunca vai se perder. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que, por mais que eles beberam muito na fonte e continuam bebendo até hoje, né? O Rubens falou agora de podcast, o que eu também compartilho dessa opinião, porém, beber na fonte é buscar nos principais apresentadores de rádio e de televisão, que depois passaram para a televisão. Você sabe muito bem disso, Mauro, você também é um apresentador que passa pelo rádio, está sempre no rádio, e você sabe a importância da formação. O comunicador, hoje todo mundo fala, né? Todo mundo sai por aí falando, podcast,
na internet, no WhatsApp, aqui e ali, mas a formação de um comunicador, que eu quero dizer, com que tenha brilho nas apresentações, que faz seu trabalho de forma profissional, ele nasce no rádio. Você sabe muito bem disso, os grandes apresentadores nasceram no rádio. Então, a gente não vai perder isso nunca. Então, vamos pegar a tradição do rádio, a importância, a credibilidade, tá certo? E a formação. Tudo, na minha opinião, nasce no rádio. 12h16, pessoal. Programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui com o nosso tema, Dia do Rádio, 25 de setembro. Para quem se lembra da Rádio Excelsior, do sistema Globo de Rádio, que virou CBN, a rádio que toca notícia. A emissora, reformada no nome e no conteúdo, entrou no ar em 1º de outubro de 1991. E naquele momento, pessoal, teve muito nariz torto no mercado, que via com desconfiança a primeira emissora jornalística 24 horas por dia, transmitindo aqui em São Paulo e no Rio, primeiramente em AM e depois em FM. O Roberto Nonato estava lá como apresentador, o Rubens Spalli também era o coordenador artístico ali da Rádio Excelsior. Roberto Nonato, parabéns aí pela trajetória e essa bandeira fincada naquele momento de trazer o jornalismo para o rádio 24 horas por dia, e você se consagrou como um dos nomes aí no radiojornalismo, como âncora, como apresentador, a partir daquele momento. Então, o que a gente pode observar olhando para 1991, uma vez que não é só mais a CBN que faz jornalismo 24 horas por dia no rádio, está todo mundo fazendo, né? Ah, sem dúvida. E assim, o que eu posso falar, você bem destacou que Rubens Spalli já estava lá. O Rubens foi o responsável por me levar para a Rádio Excelsior. E eu fui apresentar um programa chamado Excelsior Classe A, Música e Notícia, logo depois do Esporte Companhia com o Márcio Bernardes, que começava às 10 da noite e eu ia das 10 à meia-noite. E o Pali que me levou para lá, ele pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, assim, foi um marco mesmo e poucas pessoas acreditavam, né, no sucesso da empreitada. Quem que vai ouvir notícia no rádio 24 horas por dia? As pessoas querem um respiro. Mas, assim, eu entendo que também, apesar da ousadia para a época, já era uma espécie de visão ou antevisão do que poderia estar vindo por aí. E que é um processo de segmentação que eu acho bem interessante. Eu acho interessante você bater o olho em CBN e imaginar que você vai ouvir notícia. Bater o olho na Kiss FM e saber que você vai ter rock lá. Falar da Antena 1 e saber que você vai ter uma música mais adulta, contemporânea, na Nativa, e você tem lá a música popular. Então, eu acho muito legal esse tipo de quebra que a gente tem no dial, né? Porque antes era tudo muito misturado. Então, o processo de segmentação ele ganha um impulso maior a partir da chegada da CBN em 1991. E acho que o grande pulo do gato também para a popularização do formato all news é a ida da CBN para o FM em meados dos anos 1990. E, assim, a popularização do noticiário, a credibilidade construída pela CBN se deu muito em função daquelas amplas coberturas de CPIs do período do governo Collor, as sessões que ocorriam de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso foi formando uma credibilidade extraordinária e dando espaço para quem estava no carro, para quem estava na rua, pudesse ouvir a informação, já que não poderia estar em casa vendo a televisão ou lendo o jornal enquanto estava dirigindo. Eu me lembro que eu fiquei 30 anos no Sistema Globo de Rádio, né, de CBN Rádio Globo, e nesse período eu cheguei a receber mensagens, já com e-mail ou mesmo WhatsApp, de pessoas que diziam: eu passei a ouvir o noticiário em rádio por causa da CBN, porque meu pai me levava para a escola quando eu era pequeno, ouvindo a rádio CBN, e voltava também ouvindo a rádio CBN. Então, o filho de quem começou a ouvir a gente se tornou um ouvinte adulto e continuou com esse gosto pelas notícias, com essa possibilidade de acompanhar. Então, acho que esse pontapé inicial dado pela CBN foi um ponto de virada no que diz respeito à segmentação. E, a partir daí, você tem
as concorrentes que chegaram cada vez mais forte depois desse período, já há 30 e tantos anos. Binho Pali, como é que você recebeu naquele momento aquele desafio que o mercado torceu o nariz, né? Ninguém acreditou, jornalismo 24 horas por dia, isso não vai rolar. Como é que isso foi encarado e vamos enfrentar, e vamos fazer, e deu certo? Sim, foi uma batalha não muito difícil, porque a gente tinha apoio de um dos donos do grupo, né? Um dos marinhos, que era o Zé Roberto. O projeto existia há algum tempo, mas, frisando o que o Roberto Nonato falou, não era só fora das dependências do Sistema Globo de Rádio que existia rejeição interna, um não crédito ao êxito. Para a gente que trabalhava com rádio em São Paulo, existia o hábito das outras emissoras jornalísticas de tradição e que, como o Nonato falou, o pessoal, desde criança, no carro, indo para os lugares, em especial para a escola, muita gente lembra disso na hora de ir, né, pela manhã a estudar, alguém colocava o áudio do rádio dentro de jornalismo, porque há essa tradição do paulistano e do paulista como um todo. Existem outros casos em outros estados? Existem. Como o Renato falou, né? O rádio ainda é o grande veículo popular que tem penetração em camadas onde não se tem acesso a outros recursos eletrônicos. Então, ele é muito forte ainda, ele ainda leva até a educação, de alguma forma. Da educação até o entretenimento, passando pela informação, pela prestação de serviço, que são os pilares básicos destes 101 da data simbólica e de 100 de verdade a partir da formação de uma emissora de rádio e que desde o começo já tinha esses parâmetros de alguma forma. Dentro do Sistema Globo de Rádio, a Excelsior tinha uma marca muito forte de ser a máquina do som. Este foi um grande desafio, porque a gente já fazendo, assim que no final dos anos 80 eu passei a cuidar da gerência de programação em São Paulo, das emissoras, a Excelsior tinha esse problema. Eu fazia, criava alguns conteúdos para que o departamento comercial vendesse de jornalismo. E aí, quando chegava até as agências, e muitas vezes até os próprios empresários, falava assim, nós temos um projeto aqui para Excelsior. Excelsior, hein? A máquina do som? Era a resposta imediata. Porque aquela geração toda de empresários também tinham ouvido esta emissora segmentada que era muito musical, né? Quando não tinha tanto FM. No Brasil, era o início. Até quando não existia nenhuma, a Excelsior, e a difusora também, vale lembrar. Então, era muito forte a marca. A gente demorou muito. Redimensionei com o slogan a informação de São Paulo, uma ousadia, né? Que foi assumida pelas equipes de jornalismo de Brasília, Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, já, na realidade, fazendo esta rede de rádio que veio a ser a CBN. Renato Albuquerque, viemos na esteira desse pioneirismo da CBN, né? Quando falo nós viemos, o programa Gente que Fala, que está no ar desde 2001, são 22 anos no ar, o seu Radar Paulista também, que é super tradicional, e que foram ganhando espaço para levar informação, para levar formação de opinião para a audiência, né? Uma coisa que acho que não seria cabível se não tivesse a CBN aberto essas portas, e as demais emissoras jornalísticas, evidentemente, que vieram na sequência, né? Sem dúvida nenhuma. A CBN foi a partir de então, ela se tornou uma referência para todo o rádio brasileiro, porque até então nós não tínhamos uma rádio com essa característica de jornalismo 24 horas por dia, e isso trouxe uma escola também para os que estavam entrando no mercado jornalístico e no mercado publicitário, diga-se de passagem, porque era uma coisa nova também para o mercado publicitário. Como é que nós vamos, então, levar a nossa publicidade para uma rádio com esse perfil, né, de jornalismo? E, a partir dali, eu, por exemplo, que estava começando no jornalismo também, nos anos 90, e via a CBN como
uma coisa muito honrosa, vou dizer assim, porque quando você é jornalista, quando você é radialista e você vê um trabalho bem feito, eu, pelo menos, eu observo assim, eu me espelho naquilo que eu estou vendo como uma referência. E a CBN, nesse aspecto, ela foi uma referência para todos nós que atuamos com comunicação, que atuamos com jornalismo, e daí vem os grandes, como eu disse anteriormente, grandes nomes, como, por exemplo, Roberto Nonato, né? Roberto Nonato, Heródoto Barbeiro, que foi, naquele momento, acredito que vocês vão dizer também que o Heródoto foi um cara importante ali naquele momento. Hoje você tem o Milton Jung, que veio, né, na sequência do Heródoto, fazendo esse trabalho de um jornalismo que, aos poucos, na minha opinião, a CBN foi mudando, com razão, inclusive, porque o jornalismo da CBN e o pessoal, né, que fez a CBN, assim como o Rubens aí deve saber melhor dessa história, mas é um pouco mais quadrado. E, aos poucos, ele foi se tornando um pouco mais informal, uma coisa mais próxima, porque hoje em dia a internet trouxe também essa nova linguagem de interatividade e de proximidade. Mas, falando em jornalismo, em rádio, e falando em rádio propriamente dito, nós tínhamos até então aqueles grandes nomes do rádio, né? Zé Bétio, Gil Gomes, Eli Correia, tinha vários, né? Que fizeram essa marca do rádio. E, posteriormente, então, nós temos a CBN modificando completamente, né? Recontando a história do rádio a partir do jornalismo, o que realmente foi muito importante para todos nós, na minha opinião. Olha, 12h27. Agora eu quero colocar na nossa conversa Lucas Neto, jornalista, nosso colega da Rádio 365. Ele é apresentador do programa É Hora do Esporte, que antecede aqui o programa Gente que Fala, e quando a gente sai do ar, à 13h, ele volta com o Melhor para a Melhor Idade. Ou seja, o Lucas Neto, por falta de amor ao rádio, né? Ninguém vai dizer que falta amor ao rádio. Ele tem 2 programas de rádio aqui na 365. Lucas, como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço para todos vocês, uma satisfação muito grande no dia do rádio, uma felicidade muito grande. E eu comecei na televisão, depois quando na TV Tupi, aí houve uma fusão da TV Tupi com a Rádio Tupi, se formou a equipe 1040, o Milton Camargo, que era o nosso chefe, e o Pedro Luiz acabou fazendo com que as transmissões de televisão e de rádio fosse tudo com uma única equipe. E o tempo foi passando, eu fazendo rádio e televisão, houve um momento que eu tive que decidir se queria continuar no rádio ou na televisão. Eu optei pelo rádio, eu sempre tive múltiplas atividades, inclusive na área de publicidade, essa coisa toda, e ficava mais livre, até para poder viajar, essas coisas todas, e acabei optando pelo rádio. E não me arrependo até hoje, porque o rádio é extraordinário. O saudoso João Mendonça Falcão, que na sessão do Arapuã, aquela sessãozinha de humor dele, brilhante como sempre, ele dizia, topa o Falcão. Topa o Falcão, e era sempre um fora qualquer coisa. E um dia, o Falcão, falando de transmissão de rádio acabar no futebol, ele falou, não adianta que não acabar não, o rádio é imorrível, o rádio é imorrível. Então, o rádio realmente é eterno. O rádio, inclusive, mexe com a capacidade de cada um de criar o ambiente, imaginar a pessoa assim, o assado, o ambiente onde se está ouvindo um jogo de futebol, ele mentalmente está acompanhando aquilo que o narrador está dizendo, está na intermediária, está no último terço do campo, virou para a direita, virou para a esquerda, a bola bateu no poste, essa coisa toda, e tudo isso na imaginação. O rádio realmente, ele abre a nossa imaginação e passam imagens que nós estamos acompanhando, sempre ouvindo o que o rádio está dizendo. Lucas, quero abordar com você o seguinte, creio eu que o seu programa, O Melhor para a Melhor Idade, é o único programa do rádio brasileiro voltado para o nicho aí, mais 50, mais 60, né? O Roberto Nonato falava agora há pouco sobre a necessidade, né, que o rádio teve aí ao longo do tempo de fazer os seus próprios nichos. Quem gosta de rock, ouve a Rádio Rock, quem gosta de sertanejo, do samba, enfim, tem nichos para todos os estilos, para todos os gostos, né? É isso mesmo. O ouvinte de rádio está envelhecendo a ponto de ter um programa de rádio voltado para falar especificamente sobre a terceira idade?
Olha, não existia. Um dia, pediu na telha, eu falei, poxa vida, eu estava lendo qualquer coisa que dizia o seguinte, que o pessoal da terceira idade é o que mais cresce em São Paulo, no Brasil e no mundo. E aí me deu um estalo, eu falei, poxa vida, por que não ter um programa direcionado para esse público-alvo nosso? Para aqueles que estão fazendo cursinho, vestibular para a terceira idade, estão com 50, vão se aproximando dos 60, para quem já pulou até para a quarta idade, carimbada, oficializada, graças aos avanços da medicina, da ciência, a vida cada vez mais longeva. Deu estalo, comecei na Tupi, passei depois para a Gazeta, passei por outras emissoras de rádio, e sempre com o intuito de levar uma programação direcionada de prestação de serviço e utilidade pública para esse público-alvo, que é o que mais cresce em São Paulo, no Brasil e no mundo. E que pouca gente sabe, viu, Mauro? Incrível. Apesar da merreca que a grande maioria recebe de aposentadoria, é o quarto consumidor do país e dos consumidores o mais fiel cumpridor das obrigações assumidas. Coisas de tempos antigos, fio de barba, fio de bigode, palavra empenhada, valendo muito mais do que assinatura em qualquer papel. E público-alvo que agora, inclusive, avançou para a quarta idade. E o rádio é, indiscutivelmente, um veículo de comunicação extraordinário. Você está com ele onde você quiser, depois que ele se associou e você consegue sintonizar nos aparelhos celulares. Enfim, o rádio é uma maravilha. E é um micróbio que nós estamos inoculados e, com toda certeza, o rádio, como diria o Mendonça Falcão, no Topo Mendonça, o rádio é imorrível. O rádio é companheiro de todas as horas, de todos os momentos, em todas as áreas. E o esporte que não pode faltar, né? Mesmo que as emissoras sejam musicais, estão sempre falando aí das grandes paixões relacionadas com o esporte, especialmente o futebol. E você está nesse nicho há muitas décadas, hein, Lucas? Eu comecei com 19 anos de idade, em 1959, mas comecei já na televisão. E depois fui passando aos poucos para a rádio, fazendo rádio, televisão, e no fim optei pelo rádio. O rádio é extraordinário. Você está acompanhando o jogo, a narração, você está mentalizando o que está acontecendo. Como a bola está, onde ela está, se bateu na trave, se foi fora, se foi dentro, como é que foi. Então, o rádio realmente ele é extraordinário e de uma criatividade extraordinária. Quantas vezes muitas pessoas que nos ouvem falam, puxa, eu fazia uma ideia tão diferente sua. Eu até brinco, eu falo, sou mais bonito do que você imaginava, não é verdade? Então, o rádio tem essa capacidade de, na mente das pessoas, você forma o ambiente, você forma o cenário, você vê se o tempo está bom, se o tempo está ruim, você cria o que é bom no tempo, o que é ruim no tempo. O rádio é extraordinário e o rádio realmente é uma paixão. Eu vivo dessa paixão já 65 anos de jornalismo e dentro do esporte e já há 16 anos com o Melhor para a Melhor Idade, que eu repito, é o único programa que existe no rádio em São Paulo, no Brasil, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade. Lucas Neto, vou te liberar, porque daqui a pouco, uma hora, você está no ar aí com o Melhor para a Melhor Idade, aqui pela 365, a sua despedida 10 segundos. Aí a gente, na sequência, vai para o intervalo. Grande abraço para todos vocês. Viva o rádio! Viva o rádio! Tenham sempre o rádio ao seu lado, que você sabe tudo que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. É isso aí. Obrigado, jornalista Lucas Neto, apresentador do programa É Hora do Esporte e também do Melhor para a Melhor Idade na Rádio 365. A gente está falando aqui hoje sobre o Dia do Rádio, 25 de setembro, faltando 26 minutos para 13h, um intervalo, mensagem do nosso apoiador. Bem rapidinho a gente volta com a sequência do nosso tema por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível.
Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Então, faltando 25 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Hoje, 25 de setembro, dia do rádio, nosso assunto aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Juliana Paiva, olha, a criação e a expansão de um projeto de rádio dependem de um planejamento estratégico e também de gestão. E a Juliana Paiva atua na distribuição de conteúdo em áudio para mais de 100 emissoras parceiras da empresa Radiodata. Diante da mudança de hábito no consumo de áudio, a Juliana avalia que o rádio vai viver um ponto de virada nos próximos 5 anos. Que ponto de virada é esse, Juliana? Eu acho que principalmente vai mudar no rádio a questão da produção, isso que o Nonato estava falando, de segmentação. A gente está caminhando para um projeto em que as rádios, assim como as rádios americanas, a gente vai ter que trabalhar com segmentação. Por quê? Tanto o digital já vem segmentando, né? A gente não tem mais como trabalhar sem ser segmentado, por uma questão de negócio, tá? Já não estou nem falando questão de audiência. Por exemplo, quando você pega o mercado de rádio hoje, 58% do mercado de rádio brasileiro é formado por emissoras que exploram o conteúdo popular. Esse popular, ele é muito amplo e ele gera um problema comercial para as emissoras de rádio. No caso da segmentação, você facilita a venda para o cliente, né? A CBN não é a emissora que, por exemplo, tem a maior audiência no jornalismo, mas é uma das emissoras que mais fatura no país. Por quê? Porque ela segmentou. O mercado anunciante, ele é diferente, Mauro. Não é o mesmo mercado dos anos 90. Esse mercado anunciante, por exemplo, eu nos anos 90... No começo dos anos 90, quando a Excelsior começou, lá em 90, 91, eu era uma criança, eu tinha 10 anos de idade. Naquela época, eu fui criada pelos meus pais ouvindo rádio. Eu sou uma nativa de rádio porque eu cresci ouvindo rádio. Só que a geração hoje, que decide o negócio de comprar mídia em rádio, essa geração já nasce um pouco distante do meio. Eles já nascem na era da MTV, eles começam a assistir clipes e não ouvir muito rádio, né? A própria forma como o áudio é apresentado para eles já é distante do rádio. E hoje são eles que decidem a compra. Então, para eles olham para o rádio com um distanciamento muito grande, porque eles têm dificuldades, é um modelo mental, tá? Não é questão de que está errado ou que está certo. O modelo mental de quem compra mídia hoje, ele está voltado para a segmentação. Então, por que é fácil comprar a CBN? Porque eu sei quem está ouvindo a CBN, né? Até pelo próprio tipo de jornalismo que a CBN faz, você já entende que tipo de pessoa ouve. O futebol. Que coisa mais fácil que segmentar o público do futebol? Então, para o cliente, isso é valoroso. Agora, as emissoras de rádio que hoje tentam agradar a todos vão ter que passar por um processo de mudança muito grande. Eu tenho estudado muito o mercado de segmento. Um dos meus parceiros, a Rede Melodia do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma rádio gospel, 100% gospel. Ela é segundo lugar no Ibope, ela tem um sucesso gigantesco no Brasil, porque ela manteve uma segmentação de produto, né? A Transamérica, por exemplo, tem lá o seu crescimento de audiência muito atrelado ao futebol. Então, o que eu acho é que em 5 anos as rádios vão precisar, cada uma, encontrar uma segmentação e focar nesse nicho para poder gerar negócio. Não estou nem falando tanto de audiência, porque o mercado anunciante, ele prefere falar para 1.000 pessoas que ele sabe que é aquele tipo, do que falar para 1 milhão que ele não sabe quem é. Percebe? Como a coisa da segmentação vai ser muito forte nos próximos 5 anos. A rádio web, Juliana, que é o nosso caso aqui, da 365, ela tende a ser uma rádio que mantém o formato do rádio tradicional que a gente conhece, ou ela pode justamente por atuar numa outra plataforma,
em que há necessidade, inclusive, de grande divulgação, as pessoas precisam saber que nós estamos na web, né? Então, ela pode ousar nesse sentido e arriscar coisas que as rádios tradicionais, aquelas do dial que a gente está acostumado, não fazem, não fizeram e talvez nem o façam. Eu não vejo muita diferença, na verdade, Mauro. Uma vez eu ouvi do seu Tuta, ele falava assim, eu comecei na Jovem Pan muito menina e eu tinha muito medo das coisas, eu perguntava tudo para o seu Tuta. Era até chato e ele, muito paciente, me tratava com muito carinho. E ele virava sempre para mim e falava, Juliana, o não a gente já tem, vai atrás do sim. A internet, ela nos dá uma possibilidade, até mesmo uma questão de legislação, que a gente tente mais coisas. Mas também o preço que se paga por medidas erradas, ele pode ter o mesmo efeito no dial ou no digital. É que o digital, por ainda ser um caminho que ainda não está muito consumido, não é muito consumido do ponto de vista de rádio, as rádios web elas conseguem inovar um pouco mais. Mas eu acredito que a consequência ela pode ser a mesma no dial ou no digital. Porque o que muda do dial para o digital é o custo. Porque o seu nível de comprometimento jornalístico, Mauro, no digital é o mesmo se você estivesse numa rádio de antena. Então, assim, o que eu falo também para os donos de rádio, eu falo, não tem diferença. Se vocês justamente tratarem com essa diferença, é aí onde a gente vai ter um problema até de gestão do negócio do ponto de vista comercial. Porque a gente tem que discutir a entrega, o produto tem que ser o mesmo. Então, as rádios online, elas fazem muito sucesso, porque também elas vêm se segmentando, né? E aí elas têm, por uma questão de custo, que ela sai mais barato para ter uma rádio online, consegue fazer coisas a mais que a rádio convencional não consegue, né? Você não pode criar N produtos ali numa rádio digital, numa rádio de antena, porque tem restrições, enfim, tem uma série de questões. Então, a internet, ela dá mais liberdade para você, mas no final, a consequência pode ser a mesma se você tomar alguma atitude errada, né? A perda de ouvinte, ela vai acontecer do mesmo jeito. 18 minutos para 1 da tarde agora. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, por imagens pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Hoje, dia do rádio, o nosso tema por aqui no programa Gente que Fala. Renato, o Rádio Popular formou e criou, né, grandes comunicadores que atraíram uma gigantesca audiência. Você citou alguns desses nomes aí anteriormente aqui, o Gil Gomes, o saudoso Gil Gomes, né, Paulo Barbosa também, que já não está mais entre nós, Zé Bétio, lembro aqui do Afanásio Jazade, que não faz mais rádio, Eli Correia, que está na Rádio Capital. Bom, enfim, esse estilo de fazer rádio daqueles radialistas do passado, esse estilo não volta mais, aquele rádio popular. O que você acha? Então, Mauro, eu vejo que a internet é que tem atraído esse tipo de comunicador, né? Se nós formos pegar, por exemplo, os podcasts, e aí eu complementaria o que a Juliana acabou de dizer, que as rádios, e que o Nonato também comentou, né, com relação à segmentação das emissoras, eu vejo que, além desta segmentação, eu complementaria com o carisma e a credibilidade dos apresentadores. Se nós pegarmos, por exemplo, aquele podcast Flow, que todo mundo conhece, e que dá e bate recorde de audiência, todo mundo quer ir para lá e não sei o quê, né? Que é um programa de entrevista, né? Só que é um programa de entrevista. O que é legal desse tipo de podcast? O cara fica lá entrevistando 5, 6 horas. O cara pergunta tudo que você imaginar, é possível você apresentar no podcast, né? No caso do Flow. Então, quer dizer, eu estou colocando isso como um exemplo, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o Zé Bétio e o Gil Gomes, o Paulo Barbosa, os saudosos aí, né? Que na época de ouro do rádio fizeram tanto sucesso, hoje vários deles estão nestes podcasts, né? Onde eles começam. Aliás, vamos lembrar que podcast começou como sendo uma pequena gravação, vamos dizer assim, de rádio. Era apenas sonoro. Depois ele se transforma
num podcast que é em vídeo. E aí o vídeo começa a ganhar visualizações, um número de visualizações gigantesco, mas começa como se fosse um programete de rádio, né? Então, esse perfil desse tipo de apresentador que, antigamente, nós, inclusive, não sabíamos como ele era, né? Os ouvintes de antigamente, como a Juliana falou, hoje não tem mais esse ouvinte, porque os jovens hoje já sabem quem é uma pessoa, manda zap, manda isso, manda aquilo. Olha, por que você não usou a camisa tal? Você está feio. Antigamente, em rádio, isso não acontecia, porque você não sabia nem como que era o apresentador. Né? A gente ficava imaginando, como disse o Lucas Neto agora há pouco, aquela imaginação do futebol, aquela coisa louca. Hoje as pessoas... hoje não, já faz tempo, né? Baixa o volume da televisão e coloca ou o celular, enfim, o rádio do lado, para ouvir a emoção do rádio ali transmitindo a partida de futebol. Então, por quê? Porque o carisma do apresentador, o carisma do comunicador é fundamental. Então, esses caras, quando eles vão para algumas rádios, quando eles vão para outras emissoras, eles levam um público enorme com eles. Então, eu atribuo também a eles, aos apresentadores, o fato deles terem tamanha audiência e poderem gerar, inclusive, mídia, como é o caso aí que a Juliana comentou. Olha, eu quero reproduzir aqui, a gente está sendo acompanhado aqui, a gente está sendo ouvido pelo Pichochó, que é o criador da Rádio 365, o nosso comandante, diretor da Rádio 365, e ele está me dizendo aqui o seguinte: a Rádio 365 tem o DNA do rádio com uma estrutura ímpar e focada na qualidade do produto final com profissionais qualificados. Comprometimento com a entrega, para ter um produto forte, o qual se torna interessante do ponto de vista da audiência e do mercado publicitário. Que as palavras, então, do Pichochó, que é um dos sócios aqui da Rádio 365, acompanhando o nosso debate, a nossa conversa aqui sobre o Dia do Rádio. Obrigado aqui, Pichochó, pelas palavras. Renato, ainda com você, a gente vive aí nos últimos anos, na questão da política, toda a polarização, enfim, como fazer do rádio um veículo ao mesmo tempo imparcial e contestador nessa situação de polarização tão intensa que a gente vive na política? Olha, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de se fazer hoje em dia no Brasil. Porque nós estamos acompanhando essa mudança de paradigma na imprensa, inclusive a imprensa, o jornalismo, que vem sendo muito criticado por diversos setores, tanto a esquerda como a direita. Hoje a imprensa virou, né, a bola da vez. O Bolsonaro não foi reeleito por causa da imprensa. O Lula foi preso por causa da imprensa. Tudo hoje está nas costas da imprensa. Agora, se nós pensarmos bem, o jornalista, às vezes, ele pega essa segmentação, como nós acabamos de dizer aqui, né, Mauro, com relação a um viés, seja ele político, seja social, seja de animação, seja de esportes, e as pessoas passam a acompanhar esse jornalista e falam: peraí, até outro dia você estava falando bem do Bolsonaro, agora você está falando mal. Aí é que a gente tem que separar o joio do trigo. E essa dificuldade, por exemplo, que a Jovem Pan, principalmente, nós pegamos o exemplo da Rádio Jovem Pan, que é também a TV Jovem Pan, né? Virou um case aí, que a gente não sabe se case de sucesso, se case de insucesso, enfim. Mas ela gerou muita polêmica em torno das eleições, porque os profissionais que atuavam, alguns que atuavam porque já saíram da emissora, outros que continuam na emissora, ficaram muito marcados por essa polarização, né? Caso lá do Augusto Nunes, por exemplo, apresentador do programa Pingos nos Is, por exemplo, que ficou marcado, né? O Constantino e outros lá, que ficaram com essa pecha de bolsonaristas e tal. Então, como é que se faz isso quando você está criticando parte da esquerda num determinado momento e, em outro momento, você passa, por exemplo, a criticar o Bolsonaro? Esse cara é o quê? Ele é a direita ou é a esquerda? E esse posicionamento político, traduzir isso para o ouvinte é muito difícil, né? Ou eles embarcam nesse caminho, que é o caso do Augusto Nunes, que depois criou também um podcast pelo YouTube e tudo mais, ou eles vão fazer o jornalismo puro e simples, como a CBN, na minha opinião, faz muito bem. Faltando 10 minutos para 13h, a gente tem perguntas da audiência por aqui, uma para cada um, mas antes disso, Binho Palha, eu quero falar com você sobre o seguinte.
Pensa numa rádio web com programação leve, ou seja, música gostosa, informação positiva o dia todo. Tô certo, essa é a Suave7.com, né? Que entrou no ar no dia 7 de setembro de 2017. 7 de setembro também, né? E a emissora foi criada por quem? Rubens Pali. E aí, como é que surgiu esse projeto? Bem breve aí para a turma conhecer também, a gente vai para as perguntas da audiência. Bem interessante você falar sobre a Suave7.com, eu te agradeço, é uma rádio de internet que agora eu estou começando a citar como rádio de internet. Eu nunca considerei como rádio. Um pouco de preconceito, um pouco de resistência pelo hábito do brasileiro de acompanhar o rádio tradicional e também as muitas falhas e erros que ocorreram na digitalização dos meios de comunicação, que até brincavam, né? O rádio é o primo pobre das comunicações, né? Todo o mercado publicitário primeiro cuidava dos outros segmentos para depois direcionar parte da verba para o rádio. E na internet, menos ainda. É claro que depois de mais de 20 anos em que a internet veio evoluindo em relação a isso, também, né, em relação ao rádio, é claro que agora os planos de comercialização, os conteúdos, finalmente estão segmentados. As pessoas se habituaram a isso. A busca da segmentação do rádio, ela vem desde o final dos anos 70, começo dos 80, mas nunca foi totalmente bem sucedida, em virtude até dessas resistências que o próprio rádio criou para ele. Acho que as pessoas não têm saída, elas têm que partir para o digital. A Suave7.com, ela começou com 3 grupos que estavam saindo de emissoras importantes de informação, que eram pessoas que estavam sendo dispensadas naquele momento ou se retirando do Sistema Globo de Rádio, do Fantástico, né, parte do elenco da TV Globo. Algumas pessoas da CBN também tinham saído há algum tempo e da Bandeirantes AM, num momento de readequação da Band News. Essas pessoas se reuniram e me procuraram para fazer uma rádio na internet de informações. Quando eu comecei a apresentar os problemas, já mais da metade desistiu. E algumas reuniões depois o pessoal pensou que poderia ser muito difícil. E é difícil, sempre é muito difícil. Entre outros projetos que, no começo, o site suave7.com incorporaria, como sustentabilidade, comportamento jovem urbano, mais a informação, porque era destinada exatamente para um público mais jovem, né? Essa era a ideia inicial. Existiu uma parte do Só Notícia Boa com o Rinaldo de Oliveira, que é também um vitorioso que levou à internet um tipo de informação segmentada que o meio nem tem tanto até hoje, é meio raro, né? E aí ele cuidava dessa parte de jornalismo. Eu tinha vários amigos DJs que queriam também, né, ter um local para colocar os seus sets. Transformei isso em programação, em programas. Todo mundo foi desistindo, porque não é fácil você dar continuidade para a internet, e a rádio se transformou em rádio mesmo, porque ela transmite com um jeito diferenciado sets de DJs e programações dançantes durante o dia inteiro. Outras programações também, mas está focada nesse período nisso, né? É um segmento, né, importante, mas eu tenho interesse em fazer todos os outros conteúdos com os quais eu já tive envolvido, porque eu amo o rádio, eu amo. Muito bom, Binho. Você citou aqui o Rinaldo de Oliveira. Quero deixar um abraço para o Rinaldo, grande amigo, grande parceiro, criador do Só Notícia Boa. Trabalhei com o Rinaldo no SBT, ele era fechador, editor-chefe do jornal do SBT, do qual fui repórter, do qual fui apresentador. E aí ele abraçou muito esse projeto. A filha dele, a Lorena, falava: mas pai, eu não gosto de notícia ruim, eu não assisto o seu jornal. E ele foi lá, ele criou o Só Notícia Boa, em parceria com a saudosa Andréa Facina, a esposa, infelizmente já não está mais entre nós. Mas um abraço para você, Rinaldo. Perguntas da nossa audiência, eu tenho 5 minutos, portanto, 1 minuto para cada um para as respostas. Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente. Esse é um cara que ouve rádio
todos os dias, o tempo todo, e está com a gente aqui no programa Gente que Fala todos os dias. Obrigado, Jaime. Nonato, ele quer saber qual a sua perspectiva sobre o futuro do rádio AM. Seu áudio fechado, Nonato. Bem lembrado, valeu. Eu acho que o futuro do rádio AM ele passa por essa banda estendida que a gente está acompanhando nos veículos que vão surgindo agora. Porque, assim como eu falei isso numa palestra há muitos anos atrás, muitos anos atrás, que eu dizia que o AM, infelizmente, ele vai perdendo força à medida em que as pessoas não conseguem mais sintonizá-lo da melhor maneira possível. Tem chiado, tem problemas. Aí você vai dizer, mas hoje dá para ir mais longe com o AM, ou ele ia mais longe. Mas isso não precisa mais, porque se você tem um canal na internet, por exemplo, como o Rubens estava falando, você recebe gente do exterior, você recebe gente dos rincões do Brasil que podem estar acompanhando essa programação via internet. Então, eu não sou muito otimista em relação à frequência AM. Acho que a locução produzida no AM é possível que ela seja mantida, mas a frequência em si eu acho que tende a desaparecer até pela falta de público, até pela falta de gerações para acompanhar. Juliana, a Clarice Del Monte está no YouTube e pergunta qual é o segredo do sucesso do podcast. Bom, na verdade, eu acho que tem uma questão de curiosidade, que aí todo mundo procurou ouvir, mas a gente já vê, inclusive a gente está fazendo uma pesquisa aqui na Radiodata, a gente deve divulgar em breve, até já dando uns spoilers, que é o seguinte, é um sucesso que não é tão tangível assim, tá? Do ponto de vista de negócio. É muita gente fazendo a mesma coisa. E aí, quando a gente avalia a questão da audiência, e comparado ao do rádio, né? O Renato citou o Flow. O Flow é um case de sucesso de podcast. No entanto, se você vê a quantidade de público dele, é infinitamente menor que a quantidade de público do rádio. Né? Então, o podcast, eu acho que, aos poucos, ele vai sofrer um ajuste, poucos sobreviverão. Não vai durar muito tempo, mas é uma questão de curiosidade mesmo das pessoas. Mas eu vejo uma mudança aí nos próximos meses, com relação à virada do ano, já vai mostrar uma questão diferente no mercado. Renato, bem rapidinho, e o Pali em seguida, são as duas últimas perguntas, eu tenho poucos segundos. Renato, a Daniela Neves está no Instagram, quer saber, com a polarização política, o público tem escolhido as emissoras conforme a sua preferência política? Com certeza. Hoje é uma tendência natural, assim como a Juliana comentou a questão dessa segmentação, a segmentação política também acontece isso. Então, quando uma rádio, quando uma frequência fica com uma pecha, essa é mais à direita, né? Que ela identifica melhor esse tipo de ouvinte, ele vai cair nessa, e a mesma coisa para a esquerda. Eu acredito plenamente nisso. Rodrigo Monteiro está no Facebook, Rubens Pali, ele pergunta, a relação do público com o rádio é diferente em cada cidade ou região? Sim, com certeza, Rodrigo, é diferente e essa é uma das virtudes do rádio. O Mauro falou, e o Roberto Nonato também, que a transmissão de AM, por exemplo, ela iria mais longe, não vai mais, tem muita interrupção tecnológica. O FM, ele vai mais perto, mas ele fala mais à população local e regional. Então, é muito importante que existam, né, como a cultura brasileira é tão diversificada, que existam vários conteúdos de rádio em todo o Brasil. Gente, muito legal essa nossa conversa aqui no dia 25 de setembro, Dia do Rádio. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui por esse bate-papo, por essa conversa muito importante, muito esclarecedora e muito informativa aqui para o ouvinte de rádio. Roberto Nonato, jornalista, radialista, âncora de rádio e TV. Juliana Paiva, jornalista, sócia-diretora da Radiodata, especialista em comunicação em áudio, planejamento estratégico e gestão de projetos de mídia. O radialista Rubens Pali e também o Renato Albuquerque, jornalista, radialista, âncora do programa Radar Paulista na Rádio Vibe Mundial. Gente, um abraço para todo mundo, muito obrigado pela presença
E dizendo aqui que o programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zênio da Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui sempre, todos os dias. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto, com o programa Melhor para Melhor Idade. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, pela UTV TV da internet, também pelas redes sociais. Lucas, boa tarde para você, bom programa, boa tarde para a audiência, a gente volta amanhã, 1h em ponto. Tchau.